E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo aqui eu quero comentar, né, sobre um vídeo que eu estava assistindo do senhor, né, Mário Persona. E nesse vídeo ele falou de um versículo e fez uma manobra, né, para negar a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma manobra bem sutil, né? A gente vê pelos comentários que as pessoas, né, aplaudem, porque as pessoas têm uma sede, né, tem um ressentimento com a igreja. Então, tendo ressentimento com a igreja, tudo que você encontrar de combustível, né, para te alimentar, para alimentar esse receio, tudo que você encontrar de combustível né, é bem-vindo. É mais ou menos como aconteceu na Reforma Protestante, né? Lutero lançou a ideia, muitas pessoas eram, né, ressentidas com a igreja, e aí esse movimento de Lutero ganhou força, né, ganhou fôlego, e está hoje aí no mundo, né, uma tremenda, né, desordem, né, uma tremenda mentira, engano por cima de engano, né, para tirar as pessoas da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deu esse combustível, e a Reforma Protestante, né, não é uma reforma, né, é como se diz, né, deformaram, é uma deforma. Mas enfim, vamos analisar aqui juntos, né, para você ver essa manobra. Tá em Atos 20, pega aí em Atos 20, versículo, né, 28. Se trata daquela despedida de Paulo, né, da comunidade. Paulo estava se despedindo da comunidade. Então Paulo diz assim no versículo 28, né, de Atos 20. Cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu, como guardiões, como pastores da igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue. Então, o que ele fez, né, nesse versículo? Quando diz assim, né, ó, cuidai de vós mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu. Olha aí, né? Sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu guardiões, né? Vos estabeleceu pastores. Então, qual é a manobra que ele usou? Ele disse, olha, na era apostólica, né? Na era apostólica, quem estabelecia, né, era os apóstolos. Mas aqui, né, Paulo está dizendo assim, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu. Então ele fez essa ligação. Então não é só os apóstolos quem ordena, né, quem estabelece. É o Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer isso, né? Só que aí, onde está a manobra, os apóstolos sempre agiram junto com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, sempre se utilizou das pessoas, sempre se utilizou dos apóstolos para agirem, né, juntos. Qual é a manobra? É separar, né? É separar, dizer, olha, o Espírito Santo estabeleceu, quando Paulo diz, né, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu, ele julga, aqui é onde está o macete, ele julga que o Espírito Santo estabeleceu bispo, estabeleceu guardiões, né, sem a participação da igreja. Só o Espírito Santo. Veja a manobra para tirar a igreja de lado, né? Para negar a igreja. Segundo ele, ainda, né, se os apóstolos não existem mais, fica agora a cargo, né, do Espírito Santo estabelecer os bispos, né, os anciões e os presbíteros. Então, os apóstolos não existem mais. Então, quem é que estabelece agora? Os apóstolos não existem mais. Quem é que agora, né, estabelece? Quem agora ordena? É o Espírito Santo. Pronto. Tirei a igreja de lado. Aquilo que aconteceu na Reforma Protestante, né? Então, se alguém não gosta da igreja, se alguém não quer aceitar a igreja, vai dizer, nossa, que sabedoria, nossa, que argumento legal, né? Então, quer dizer que os apóstolos estabeleciam. Mas nessa passagem, segundo ele encontra aqui que o Espírito Santo agiu sem a participação da igreja. Mas veja, né? Nessa passagem, Paulo não está se referindo a um momento de uma ordenação, né? Aqui, o Espírito Santo não estabeleceu
nesse momento. Aqui, Paulo está apenas relatando, olha, você é cheio do Espírito Santo, olha, cuide do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu. Mas Paulo não está dizendo que aqui é uma ordenação. Veja, o Espírito Santo vos estabeleceu, ou seja, já havia acontecido. Aqui não é um momento de uma ordenação. Veja, não é nesse texto que está acontecendo uma ordenação de um bispo, né? Não é aqui que está acontecendo. Paulo está se despedindo. Então eu peguei um versículo isolado, né? E fiz uma manobra. Veja, Paulo aqui está se despedindo da comunidade. Aí Paulo diz, olha, cuida bem de vocês, né? E do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu. Então ele pegou. Então quem estabelece não é só os apóstolos, é o Espírito Santo. Mas você tem que ir no momento da ordenação, para saber se teve a participação da igreja também, para saber se teve, né, a participação dos apóstolos. Aqui não é o momento de uma ordenação. Então a manobra está aí, né? Não é aqui o momento de uma ordenação. Paulo está apenas relatando, olha, cuida do rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu. Vos estabeleceu, quer dizer que já havia estabelecido. Temos que voltar, né? Temos que voltar para ver o momento em que o Espírito Santo estabeleceu esses bispos, para saber se realmente foi uma ação apenas do Espírito Santo, né? Como a gente vê, por exemplo, né, em outras passagens, em Atos dos Apóstolos, né, no mesmo livro, se a gente voltar um pouquinho a leitura, a gente vai encontrar a ação do Espírito Santo com a igreja, junto dos apóstolos. A gente não vai encontrar a ação do Espírito Santo apenas, né, sem se utilizar de um membro da igreja, né? Então quer dizer que é uma manobra para tirar a igreja de lado. Aí vai ser estabelecido, agora segundo ele, vai ser estabelecido pelo Espírito Santo, mas vai ser uma escolha dali daquele grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas vai, né, identificar uma pessoa mais interessada no grupo, que vai atrás das coisas, e aquela pessoa vai ser ali estabelecida. Quer dizer que segundo ele vai ser assim. Ou seja, tudo para negar a igreja, né? Tudo para negar que Jesus Cristo fundou uma igreja. E daí, meus irmãos, cria toda uma desordem, né? Porque se Jesus Cristo fundou uma igreja, como ele disse que fundou lá em Mateus 16, né? E Jesus Cristo diz assim, as forças do inferno não poderão vencê-la. Então, quando eu tiro a igreja de lado, né? Eu digo, não, minha conversa agora vai ser só com o Espírito Santo. A minha conversa vai ser só com Deus, vai ser só com Jesus Cristo. Isso é antibíblico, né? Isso é antibíblico. Porém, vamos voltar um pouquinho atrás na leitura, para você ver que, por exemplo, né, em Atos 15, 28, você vai encontrar, né, a seguinte citação, né? Ó. Os apóstolos vão dizer, com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha aqui, estão juntos, né? Em Atos 15, 28. Pareceu bem, né, ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, uma ação da igreja guiada pelo Espírito Santo. Marcou aí 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Mais uma passagem também, ó. Em Atos 5, 32. Deste fato, nós somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo. Veja, né? Nós e o Espírito Santo. Então, os apóstolos estavam tão cheios do Espírito Santo que eles usavam, né, esse modo de falar. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós e o Espírito Santo. Ou seja, e não é uma ação apenas do Espírito Santo. A mesma coisa eles fazem com toda a Sagrada Escritura, né? Por exemplo, a Bíblia. Eles dizem, não, a Bíblia é a única fonte de autoridade, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Só que quem disse que era a palavra de Deus foi a igreja. A Bíblia é um instrumento, né, da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que moldou as Sagradas Escrituras. Então eu digo, eu fico com a Bíblia apenas e nego a igreja. Por quê? Porque a Bíblia apenas, né, eu faço o que eu quiser com ela. Faz esse tipo de manobra, faz esse tipo de interpretação para dividir o povo de Deus. Mas
Quem não quer cair nesse tipo de argumento, né, sutil, mas que você vê uma manobra para tirar a igreja de lado, a igreja que moldou as Sagradas Escrituras, você com um pouco de estudo, você ouvindo a pessoa certa, estando na igreja certa, sendo uma pessoa sincera, que busca a palavra de Deus com sinceridade, você consegue perceber, né, nessas palavras lisonjeiras, né, você consegue perceber a malandragem, né, a volta, né, uma manobra para negar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, não é só os apóstolos que estabelecem, é o Espírito Santo. Só que, repito, né, nessa passagem, o Espírito Santo não está estabelecendo. Paulo não está dizendo nessa passagem, não está falando sobre uma ordenação dos bispos. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu. Ou seja, né, já havia estabelecido. Então o senhor tem que ir procurar o momento em que houve a ordenação dos bispos para saber se foi uma ação do Espírito Santo apenas. Entendeu, meus irmãos? Então é assim. Eu não posso pegar essa passagem e achar que aqui foi uma ordenação, foi uma ação apenas do Espírito Santo. Não, né? Paulo não está dizendo aqui que foi uma ação apenas do Espírito Santo, como ele entendeu. Então, nós não estamos mais na era apostólica, então nós não estamos, né, mais na era dos apóstolos, isso não existe mais, então agora ficou em cargo do Espírito Santo. Não, não é assim, isso é uma manobra para negar a igreja. Beleza, meus irmãos? Depois, meus irmãos, também eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo sobre, né, a sucessão apostólica, mostrando que ela nasceu desde as Sagradas Escrituras e na patrística. A gente vai ver a sucessão apostólica claramente. Então isso vai ficar para outro vídeo, sobre, né, a sucessão apostólica. Mas aqui deu para a gente entender claramente que nesse texto de Atos 20, né, 28, Paulo não está falando aqui, nesse momento, de uma ordenação dos bispos. Né? Não se trata disso, ele está apenas se despedindo. Então o senhor lá do canal fez essa manobra para negar a igreja, para dizer que é uma ação do Espírito Santo apenas. Como a gente viu em outras passagens, os apóstolos dizendo, pareceu bem ao Espírito Santo a nós. Disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Né? A gente vai ver as passagens que o Espírito Santo e a igreja estão juntos. Mas existe essa mania nessa manobra de separar a igreja de Jesus Cristo, né? De tirar o Espírito Santo agora da igreja, para escantear a igreja, para dizer, olha, nós não precisamos da igreja. Meus irmãos, isso é um ataque maciço, né? Para tirar pessoas da igreja. Com palavras bonitas, lisonjeiras, para tirar pessoas da igreja. E para finalizar o vídeo, vou deixar uma passagem para você meditar. Em Romanos 16, né? O versículo 17. Veja o que São Paulo diz aos romanos. Rogo-vos, irmãos, acutelai-vos dos que provocam divisões e escândalos, contrariando o ensinamento que aprendeste. Afastai-vos deles. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, com palavras bonitas e lisonjeiras, enganam os simples. Veja aí, esses tais, né, não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, com palavras bonitas, olha, palavras bonitas e lisonjeiras, enganam quem? Os simples. Engana os simples. Aquele que tem uma magoazinha da igreja, aquele que tem um ódiozinho da igreja. Essas pessoas vêm com essa lábia, né, bonita e lisonjeiras, e enganam os simples. Engana os simples. Então pensa bem nesse texto. Romanos 16, o versículo 17 e o 18. Leia hoje aí para você meditar. Você tem ouvido, né, pessoas com palavras bonitas e lisonjeiras? Eles estão a serviço, né, para enganar os simples, que causam divisões. Quantas divisões, né? Quantas denominações protestantes, quantos desigrejados que essas pessoas, né, se espalharam pelo mundo, com a Bíblia na mão, coração longe de Deus, cada um quer ser o chefe de si mesmo, como está escrito aqui, né? Cada um, ele serve, né, ao próprio ventre, e não a nosso Senhor Jesus Cristo.
Beleza, meus irmãos? Repito aqui, com todo respeito, né? O senhor Mário Persona, né? Mas a doutrina a gente tem que combater. A doutrina errada, né? O ensinamento errado. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né? Se inscreva. Deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.